Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Já comece se inscrevendo. Eu sou o professor Gabriel Vaccarello. E depois de se inscrever, ative o sininho, tá legal? E eu tô aqui hoje para responder a mais uma pergunta. Eu recebi uma pergunta do Guilherme Rocha 4368. Muito bem, Guilherme. Muito obrigado pela pergunta. Ok? Então a pergunta do Guilherme é a seguinte: Gabriel, qual o tempo ideal de um namoro ou noivado, considerando que irá virar um casamento? Tá bom, considerando que irá virar um casamento. Essa pergunta ela pode ser respondida de muitas maneiras. A primeira é a seguinte: eu posso olhar para tua cara aqui agora, olha aqui, ó, bem no fundinho dos meus olhos e dizer para você o seguinte: um namoro deve ter 2 anos, o noivado 1 ano e aí você se casa. Total, você vai se relacionar com a pessoa antes do casamento por 3 anos. Só que essa resposta é profundamente simplória, assim, ou simplista, ou enfim, né? Talvez até um tanto estranha à realidade dos relacionamentos, tá bem? Desculpa aí, Guilherme, foi mal, arrotei aqui no teu vídeo. Arrotei não, espirrei. Foi mal, ainda confundi o nome do negócio. Perdão, deu um espirrão aqui. Então vamos lá. Essa resposta, essa primeira possibilidade de resposta é profundamente simplista, assim, cara. Eu posso olhar na tua cara e dizer, você vai namorar um tempinho aí e aí você vai casar. Só que eu poderia dizer para você também, né, o absoluto oposto. Dizer, isso aí é profundamente relativo. Né, absolutamente relativo. Não importa, no fundo. Aliás, relativo não. Eu posso dizer para você o seguinte, não importa. Vou modificar aqui a minha resposta. Vou deixar a resposta sobre a relatividade do tempo por último. Eu posso dizer para você aqui, ó, não importa o tempo. E aí você vai me dizer, então é equivalente a namorar 1 ano ou namorar 10 anos? E aí eu poderia dizer para você, sim, ok? É equivalente. Então se vira aí, tá tudo normal. Não importa quanto tempo você se relacione. No fundo, a coisa vai dar no mesmo, né? Tudo dá no mesmo. Só que isso também parece meio estranho na realidade. Bom, quando a gente olha para o primeiro caso, você tem um tempo pré-determinado, nós poderíamos olhar para os casais já casados, né? E pensar em pessoas que têm uma experiência de relacionamento e que são pessoas que se casaram convictas do que estavam fazendo, quando estavam fazendo aquilo ali, né? Por exemplo, a gente pode pensar em casais que namoraram por 10 anos, mas que não têm a mais ínfima ideia do que fizeram e hoje em dia já são divorciados. Mas eu posso te dar um exemplo de um casal que namorou, se relacionou ali por 10 anos, vivendo da maneira como a igreja pede, e depois se casaram. Tudo isso por quê? Porque começaram a namorar, tinham 16 anos, entende? Enfim, eram ainda adolescentes, né? Começaram um relacionamento relativamente cedo, só conseguiram, enfim, começar uma família depois de algum tempo. Um tempo aí bastante considerável, né? Bem da verdade, são 10 anos, afinal de contas, entende ou não? Então, namorar 2 anos, para depois noivar mais 1 aninho e se casar, totalizando 3 anos, é superado pelo fato de que um casal que estava ciente plenamente do que estava fazendo, ficou aí quase 10 anos juntos, né? Tem um casal que namorou 8, outro que namorou 5, outro que namorou 10 e assim por diante, com todas as suas intempéries, evidentemente, cada um com suas próprias problemáticas, mas todos eles desejosos do matrimônio e sabendo, assim, conscientes do que estavam fazendo, né? Caminhando para onde, enfim, deveriam caminhar. Tem um amigo meu agora que está, por exemplo, noivo e eles namoraram por 3 anos, ficaram noivos agora, estão pagando apartamento, dali a pouco estão começando agora, né, a preparar as coisas para o matrimônio, dali a pouco se casam e, enfim, já passou aqui o espaço de tempo que eu disse. Ou seja, parece que existe um caso a caso, entende ou não? Mas eu também não posso te dizer que o tempo é irrelevante, do tipo, faz aí o que você bem entender, tá certo? Não importa, o tempo no fundo, o tempo não interessa. Porque, na verdade, o tempo é um tanto quanto interessante. Eu vou te recomendar um filme. Meu Deus, agora... Nossa Senhora, onde é que eu vou achar esse filme? Deixa eu ver se eu acho esse filme aqui para eu te dizer qual é o nome do filme aqui, tá certo? Filmes. Eu preciso te dizer, é uma comédia romântica, evidentemente, né? É uma comédia romântica, um tanto quanto antiga, na verdade. Tem vários, assim, atores bastante famosos, assim, né? Tem o...
Nossa senhora, me fugiu o nome dele. Tem o Ben Affleck, que fez o Batman, né? Tem o Ben Affleck. Tem a Jennifer Aniston. Tem quem mais? Tem outros personagens assim bastante... Cadê? Esse aqui não. Não, esse daqui eu nunca nem assisti. Com a Jennifer Aniston. Meu Deus do céu. Cadê? Então tem esses personagens, esses atores aí, né? E a história do filme é muito interessante porque ela conta a história de alguns casais, tá certo? E que na história desses casais a gente tem uma personagem que ela não tem um relacionamento, mas que na verdade ela tem assim, o desejo de começar um relacionamento, mas ela ainda não sabe como se conquista uma pessoa, né? Ela não tem a mais ínfima ideia de como identificar ali, né? Assim, qual é a pessoa da sua vida, quem é a pessoa com quem ela deveria de fato começar um relacionamento, porque ela, pura e simplesmente, ela não sabe identificar quando a outra pessoa realmente gosta dela. Então você imagina, a gente está falando de um contexto americano, né? O que acontece nos Estados Unidos? As pessoas saem, dizem, haha, qualquer coisa eu te ligo e dali a pouco desaparecem, né? Então, isso é o normal aqui dos relacionamentos lá nos Estados Unidos, porque existe uma gama... aqui, esse filme aqui. Ele não está tão afim de você, é o nome do filme. Mas enfim, existe lá nos Estados Unidos um hábito de começar um relacionamento, aliás, só sair com a pessoa por uma única vez, de maneira como que casual, né? Tá, tem a Drew Barrymore, quem mais? Como que é o nome dessa atriz aqui? Ela é boa também. Tem Scarlett Johansson, tem o Bradley Cooper, Jennifer Connelly. Caramba, tem vários atores bons, ó. Kevin Connelly, Justin Long, ela é bom também. Jennifer Goodwin, também boa. Enfim, tem várias... Chris Christopherson também. Veja só, tem várias atrizes e atores muito bons, assim. É um filme realmente bacaninha, é bom de se assistir. E aí, muito bem, tem um relacionamento... Aí essa moça solteira que eu tô falando, né, que é a Gigi Phillips, a Jennifer Goodwin, que interpreta ela, né? Ela faz amizade com um personagem chamado Alex, que é o Justin Long. E ele vai explicando para ela quando é que um sujeito está realmente afim dela e quando não. Ele diz certas coisas só para que ela, enfim, se satisfaça ali com o que o cara disse, vai embora feliz da vida, mas o cara nunca vai retornar e acabou, né? Mas o casal que eu quero que você dê atenção quando você assistir o filme é o da personagem da Jennifer Aniston e do personagem do Ben Affleck. Eles são um casal, né? A Beth Murphy e o Neil Jones. Eles são um casal. E eles, assim, namoram há um longo tempo, já estão morando juntos, ela tá doida para casar e ele fica enrolando ela, né? Ou seja, quando eu digo para você que o tempo, que eu não posso, né, afirmar categoricamente que o tempo não é um problema, é uma mentira, porque quando a gente olha para o caso desse casal especificamente, a gente vê que ele é sim um problema. E quando eu falo desse casal especificamente, eu não estou falando de um casal, meros personagens de ficção, né? Porque eles são, de algum modo, uma expressão do que acontece na realidade, entende ou não? Quantos casais a gente já não conheceu ao longo da vida que namoram assim, um período longuíssimo, mas a gente percebe que as pessoas só estão se enrolando, entende? Não há a menor intencionalidade de se casar, não há a menor intenção, sabe? A pessoa não está fazendo aquilo porque quer se casar, ela só está ali porque a coisa é confortável. Às vezes não queria nem estar. Tem um outro filme chamado... muito bom também, recomendo que vocês assistam, chamado Noivas em Guerra, tá bem? Cadê? Noivas em Guerra. É com a Anne Hathaway e qual é o nome dessa atriz aqui, uma loira, como é que é o nome dela? Cadê? Aqui. Kate Hudson. Muito bem. É um filme muito bacana também. Então tem dois personagens, que são os noivos dessas duas moças, mas o personagem do Chris Pratt eu quero que você dê atenção, porque ele está noivo da Anne Hathaway e eles vão se casar, mas no final eles não se casam. Por quê? Porque eles notam no meio do caminho que não era bem para isso acontecer. Os dois só estavam juntos por um mero comodismo, entende? Ou seja, de novo, eu não posso afirmar para você de maneira categórica que o tempo é assim irrelevante. Ele não é irrelevante. Há uma relevância no tempo. Ou seja, eu não posso dar para você um tempo pré-determinado, mas eu também não posso dizer para você que o tempo é irrelevante, porque não é assim que funciona.
Mas eu posso, o que eu posso dizer para você? Que o tempo ele é nesse sentido do relacionamento, que ele é relativo. E isso eu posso afirmar para você. Ok? Por exemplo, eu falei dos casos aqui dos casais que eu conheço. Eu conheço um casal que levou 10 anos, outro que levou 8, um está levando agora, sei lá, uns 3 anos e meio, 4 anos para esse casal, um outro que está levando uns 5 anos, tá certo? E eu, né, levei 1 ano e meio, ok? Para casar, não para pedir em casamento. Para pedir em casamento eu levei 6 meses, tá certo? Esse foi o tempo que eu levei. Entende ou não? A coisa é profundamente relativa, no fundo depende de você, entende? E da outra pessoa, evidentemente, né? Veja, no vídeo de, acho que de segunda-feira dessa semana, né, do dia 1º, eu vou botar aqui no card, eu falei sobre os critérios para o discernimento da pessoa certa. Vou botar aqui, você clica lá e assiste, tá bem? Mas o que eu quero mostrar para você hoje, agora, que é o seguinte, né? O Guilherme, cadê? Como é que é o nome do Guilherme? Cadê? Guilherme Rocha 4368. Você, eu sei que já viu o vídeo porque você comentou nesse vídeo lá, entende? Mas você que não viu, bota aqui e assiste. Agora veja só. O que eu disse lá naquele vídeo é que você precisa daqueles critérios específicos para como que ter uma certeza a respeito da pessoa. Tendo a certeza, cara, aí sim o tempo é relativo, porque ele depende de outros fatores. Veja, a gente, por vezes, romantiza o matrimônio dizendo que o amor basta. De fato, o amor é aquilo que sustenta todas as coisas, e todas as coisas dentro de um relacionamento que tem como por objetivo o matrimônio são percorridos com base neste amor que se está nutrindo em relação a outra pessoa. No entanto, é necessário que você tenha os pés no chão e pense o seguinte: ora, eu preciso pagar contas. Então eu não posso me casar sem levar isso aqui em consideração. Eu vou botar aqui no card também um outro vídeo que eu falo a respeito do romantismo em relação ao matrimônio, que esses aspectos são colocados de lado, são postos de lado. Agora veja, se você atende aqueles critérios que eu elenquei em relação ao amor a outra pessoa e você se dispõe a amá-la o resto da sua vida, você precisa levar em consideração que o tempo até o casamento precisa levar em consideração que, bem, nós temos certeza. O que nós vamos começar a fazer agora? Construir aquelas coisas materiais que dependem da matéria especificamente para que nós cheguemos ao matrimônio. Entendeu? Ou seja, nós vamos levar em consideração aqueles aspectos que, veja só, dependem especificamente de uma construção de certos aspectos exteriores. Agora, nós vamos o quê? Procurar uma casa, procurar um bom trabalho e assim por diante. Eu preciso ser rico para casar? Não. Você não precisa de riqueza para casar, você não precisa ser, assim, esperar que você se torne, né, o Bill Gates, o novo Steve Jobs, né, como é que é, um outro ricaço, enfim, né, um Rothschild para você, enfim, se casar, entende ou não? Você não precisa ser bilionário para isso. Você precisa se preocupar com o quê? Você precisa se preocupar com ter o mínimo necessário, entende? Arrastar o tempo do matrimônio na desculpa de não ter dinheiro suficiente para comprar uma casa de 250 metros quadrados, para comprar uma SUV e etc e tal, porque é o carro que os meus pais têm. Tá, quanto tempo seus pais demoraram para construir isso? A não ser que vocês sejam uma família já abastada, isso não funciona na realidade, entende? Não é assim que o matrimônio funciona. Ele não depende da riqueza especificamente, ele depende de que vocês estejam dispostos a construir algo juntos. Entende ou não? Depende de que vocês estejam dispostos a construir algo juntos. Afinal de contas, pode ser que você se case e hoje, amanhã você quebre. A empresa faliu. Pronto, tá todo mundo pobre. E agora? O que vai acontecer? Entendeu? Não se precaveram, vocês são um pouco providentes e aí, pronto, faliu. Não tem mais dinheiro. E agora? Vai separar porque não tem mais dinheiro? Ele ficou pobre agora? É evidente que não, né? Mas ao mesmo tempo precisa de um mínimo necessário. Entendeu? Então, esse é o ponto. O tempo ele é relativo a cada caso. Depende do tempo de construção do que visa necessariamente o matrimônio. Veja, se vocês começam o relacionamento tendo certeza absoluta, não, nós vamos nos casar. Né? Eu tenho aqui já a certeza, ela tem certeza, nós estamos dispostos a amarmos o resto da vida, nós estamos conscientes do que é o matrimônio, entendemos que é uma realidade eminentemente sacrificial, em que nós precisamos nos entregar um ao outro, né, mutuamente, de maneira intensa, preocupado com fazer a felicidade da outra pessoa. Então, muito bem, parabéns, você está
né? No caminho certo. Vai esperar para quê? Entendeu? O que está esperando para casar? Existem pessoas para quem eu posso olhar na cara, sim, são pessoas que a gente conta no dedo, claro. Mas de olhar na cara e perguntar, não casou ainda por quê? Qual que é o problema? Por que ainda não casou? Né? Porque a preocupação está em outros lugares, né? Então, já dá para casar. Existem outras pessoas do tipo, a gente tá pensando em casar e tal, o que você acha? Pensar um pouco mais, eu acho. Eu acho que você devia pensar um pouco mais. Existem certas coisas aí dentro de você que você precisa dar atenção nesse momento antes do matrimônio. E eu não digo por mal, entende? É só porque eu realmente não quero correr o risco de dizer vai lá e casa e depois a coisa dá tudo errado. O Gabriel que disse para casar. Ou seja, o tempo é, nesse sentido, relativo, depende de cada caso. E de vários fatores. Eu falei do fator do dinheiro, mas depende dos fatores afetivos, do fator do conhecimento mútuo e assim por diante. Ou seja, você não vai se casar com uma pessoa que você não conhece direito. O tempo do namoro é um tempo de conhecimento mais íntimo, né? Quando você começa um namoro, você está ali se dispondo a conhecer a pessoa um pouco mais intimamente, a estar perto dela, a se abrir para ela, a que ela se abra para você e, de fato, enfim, de alguma forma, vá se mostrando, né, interiormente para você os seus defeitos, os seus vícios, as suas, né, e etc. E a gente precisa de dar um tempo aqui, por quê? Porque no namoro a gente está afetivamente mexido. O que faz com que a gente olhe para os defeitos da outra pessoa e diga ela não tem defeitos. Isso é uma ilusão. A outra pessoa tem defeitos e necessariamente vai ter defeitos. Você vai casar com uma pessoa que é imperfeita, entendeu ou não? E esse é um ponto importante. Você precisa ter certeza absoluta do que você está fazendo. E para ter certeza absoluta do que você está fazendo, você precisa levar em consideração os defeitos do outro. Eu sou capaz de lidar com os defeitos dessa outra pessoa pelo resto da minha vida? Se a resposta for não, meu querido, tenha certeza de que o matrimônio não vai dar certo, então é melhor não fazer. Agora sim, os defeitos são algo que eu consigo... E veja só, não é defeitos fáceis de lidar, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou capaz de amar esses defeitos e de ajudá-la pelo resto da minha vida, trabalhando pela felicidade dela, que essa pessoa supere esses defeitos, porque eu sei que ela pode ser muito melhor que tudo isso. Esse é o ponto do amor, entende? E esse é o ponto do discernimento, em relação ao tempo. Porque o tempo é realmente assim... relativo. Agora, tem um tempo ideal, sim, que eu acho que é um tempo ideal para o noivado. É só o noivado, o namoro, assim, depende desses fatores. É o tempo do conhecimento, é o tempo de pensar se eu tenho ou não condições materiais de me casar e assim por diante. É o tempo de ver se os valores são como que correspondentes, mas o tempo do noivado, ele precisa ser o mínimo possível, entende? Eu dou 1 ano para o noivado. Por quê? Porque eu sou exigente demais? Não, porque o tempo do noivado é só o tempo de preparar o ambiente material mesmo. Entende ou não? O tempo do noivado é só para você preparar a casa, agendar a data do casamento, entendeu? Ir atrás de vestido, de terno, botar os móveis dentro de casa, procurar os padrinhos, convidá-los, rezar bastante, de preferência fazer um retiro juntos, né? Um casal, e vamos embora. É isso aí. Então precisa ter um tempo pré-determinado. Agora, o namoro depende de você, tá bom? Depende aí desses fatores elencados. Do financeiro, do conhecimento mútuo, identificação de valores, aproximação, verdadeira intimidade, abertura, pé no chão, né? Ou seja, realidade, né? Tá bom? Então é isso. Guilherme, obrigado pela pergunta. Fique com Deus, meu querido. Um abraço. Agradeço demais aqui por ajudar na produção do conteúdo, né? Você comenta aqui embaixo dizendo se funcionou, se não, se isso aqui te ajudou em alguma coisa. Se não te ajudou, você comenta dizendo que não ajudou e o que você quer que eu responda mais aqui, que eu tento de melhorar a resposta, tá bom? Um abraço, meu querido. Fica com Deus e tchau para todo mundo que viu esse vídeo aqui. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e até mais. Deus abençoe.